3 dias depois de ser detido pelo ICE, o ex-deputado Alexandre Ramagem foi liberado, foi solto, tá? E aí tem muita especulação, né? Durante o período que ele ficou detido e agora depois que ele foi liberado. Veja lá. No site do governo e da Polícia Federal diz que a prisão dele foi resultado de uma cooperação, doação em cooperação da Polícia Federal com o ICE. Tá? O ICE nega que houve essa cooperação. E aí tem imagem de monitoramento, né? Mostrando uma casa, supostamente a casa que ele está residindo temporariamente, um carro, uma minivan branca, parece que é o carro da família. Aí a gente precisa primeiro especular esse ponto. Essa imagem foi realizada com monitoramento ou com espionagem? São duas situações diferentes, tá? Monitoramento. Não importa quem fez, se foi a Polícia Federal, se foi um adido, não importa. Houve anuência de uma agência policial local. Então tá, então monitoramento. Ou até uma agência federal, se for um assunto federal. Não houve. Polícia, nem a polícia municipal, nem a polícia do condado, o xerife, nem estadual, nem federal sabia desse monitoramento. Então tá, aí a gente vem para as duas possibilidades. Se houve esse monitoramento por adidos do consulado brasileiro na Flórida, seja de Orlando, seja de Miami, de onde for, se houve esse monitoramento por eles, foi oficial, isso foi determinado foi uma diligência determinada pelo governo brasileiro, pela Polícia Federal, pela diretoria, ou foi uma ação pessoal do policial federal a pedido de alguém pessoalmente? Também tem que saber, porque se foi pessoal, ele vai responder. E se foi uma determinação do governo, os dois vão responder, tá? Se não houve anuência do governo americano, porque aí a gente está falando de espionagem. Se o policial, seja quem for, o funcionário, o agente público, espionou alguém nos Estados Unidos, ele pode responder pessoalmente por espionagem e o governo, né, que determinou a diligência também responder, tá? Tá, vamos agora para outra hipótese. Foi uma agência de detetive, tá? O governo brasileiro contratou uma agência de detetive nos Estados Unidos para fazer esse monitoramento. Não tem crime, tá? A agência de detetive está lá, foi contratada, tem licença para fazer investigação, fez a investigação, mandou o relatório para a Polícia Federal. Então, primeiro tem que saber como é que foi feito esse monitoramento, né? Tem que saber a fonte desse monitoramento. Foi uma fonte privada ou foi de governo? Tá? Agora vamos falar da questão do passaporte. De novo, passaporte não é um documento pessoal seu. Passaporte é um documento do governo que te concede como cidadão ou como naturalizado para você se identificar no exterior. Ou seja, é como se fosse o seu RG fora do país. É o documento que você se identifica no exterior. Você não pode chegar nos Estados Unidos e entregar para seja policial, o seu RG, não vai servir, é o passaporte. Só que esse documento não é seu, é documento do governo, tá? O governo pode cancelar? Pode, tá? Aí já tem alguns dizendo assim, ele teve o visto cancelado. Polícia Federal cancelou o passaporte e aí em seguida ligou para a embaixada e pediu o cancelamento do visto. Não. Polícia Federal não tem jurisdição dentro da embaixada. Isso aí é o Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado americano, através das embaixadas e consulados, pode receber algum pedido da Polícia Federal ou de qualquer outro órgão do governo brasileiro, mas acata ou não. Não é, a decisão é deles, não é da Polícia Federal. Não é porque a Polícia Federal liga lá e fala cancelei o passaporte, cancela o visto dele, eles vão cancelar. Não tem nada a ver. Então, disseram que ele teve o visto cancelado. Vamos partir
dessa possibilidade, teve visto cancelado. Se ele teve visto cancelado, foi depois que ele entrou. Só que quem autorizou ele entrar foi o Homeland Security. O Departamento de Estado ele tem a atribuição de conceder o visto ou não para o estrangeiro. Só isso. É até bom que os brasileiros entendam isso. Tem muita gente que acha que pagou as taxas, respondeu tudo, tem direito ao visto. Não, você não tem direito ao visto, porque o visto é uma concessão. O Departamento de Estado pode te conceder o visto ou não, a visitar, a estudar ou ter outra atividade dentro da classificação do seu visto. Não é um direito, é uma concessão. Tá? O Departamento de Estado deu essa concessão, te garante entrar? Não te garante entrar. Seja qual for a classificação, de trabalho, de turismo, de negócio, que mais? De estudante, não te dá o direito de entrar, é só uma concessão. Quando você chega no aeroporto ou na fronteira, o Homeland Security é que te autoriza, é o agente de imigração ou Border Patrol que vai te autorizar a entrar ou não. Ele autoriza você a entrar, entendeu? Então, achar que o visto cancelado, então ele foi preso porque o visto dele foi cancelado, não tem nada a ver, tá? Aí ele entrou. Aí tem um outro grupo dizendo que o tempo dele como turista, se ele está como turista ou não, que expirou. Então, assim, tem muita informação que a gente não sabe realmente como isso aconteceu. Agora, com certeza, ele não entrou com o passaporte cancelado. Quando ele entrou nos Estados Unidos, o passaporte dele ainda estava válido. Com certeza, ele não tem o período dele expirado, porque se tivesse, não tinham liberado ele, tá? Ou tem uma outra possibilidade, o ICE detém a pessoa, aí tem que ser, primeira coisa, que é isso que não entenderam, eles estavam tentando identificar a pessoa primeiro. Quem é esse cidadão? De que país? Quem é ele? Então tá, conseguiu identificar, já sabe quem é. Qual é a situação dele imigratória? Então lá, ó, tem isso. Então tá, tem nada errado? Tem nada errado. Libera. Não tem nada errado aqui. Pô, tem um ponto aqui que tá pegando. Pô, então tá, tem que mandar para um juiz de imigração analisar esse caso e tomar a decisão. Aí sim, aí se formaliza uma acusação, né? E uma defesa, que automaticamente ele tem advogado, vai formalizar uma defesa. E o juiz vai decidir, não, ele não tem nada errado. Outro ponto, ainda pode liberar ele e ele responder em liberdade, tá? Vamos voltar nisso aqui. Foi detido, tá lá detido. Então, acontece o seguinte, tá tudo certinho, não tem nada errado. A própria agência pode decidir liberar, porque não tem nada errado, tá? Encontrou um ponto ali que tá estranho, né? Tá estranho aquilo. Aí eles vão o quê? Vão mandar para um juiz de imigração tomar decisão, tá? Aí o juiz recebe e ele pode de imediato, né, por pedido do advogado de defesa, falar assim, não, libera que ele vai responder em liberdade. O juiz libera ele e ele tem uma data marcada para apresentar todos os documentos, prova, etc, de tudo que foi alegado na defesa, né? Ou então, isso nem vai para o juiz, porque a própria agência concluiu que não tem nada errado, então tem que liberar o cara. Já identificou o cara, não tem nada errado, tem que liberar, tá? Então, assim, aí agora pergunta, o que vai acontecer com ele? Aí eu posso responder para vocês facilmente. Se não tiver nada errado no pedido de asilo dele, ele vai receber o asilo, vai morar nos Estados Unidos legalmente, vai ter green card e, se continuar nos Estados Unidos,
aplicar para cidadania, vai se naturalizar e vai vir aos Estados Unidos sem nenhum problema, ele não cometeu nenhum crime lá, tá? E o asilo, e outra coisa, tem muitos casos igual dele, tá? Não é o único e não são poucos, são muitos, tá? Tanto é que essa notícia é enorme no Brasil e nem se fala nos Estados Unidos, porque é tão comum isso lá, sabe? Ex-político de outros países pedir asilo é muito comum, então não é notícia, é importante. Aí, outro ponto também que eu queria passar para vocês, o Brasil é o país que sabe com quem você está falando, é ligar para um senador, é ligar para o coronel, é ligar para o delegado, para o juiz que eu vou ser solto. Os Estados Unidos não é assim, não. E há poucos dias o Tiger Woods, um mestre do golfe, cara famosíssimo no Brasil, amigo pessoal do Trump, teve um acidente de carro, acho que na Flórida até, acidente de carro, parece que estava alcoolizado e foi preso, algemado. Foi algemado, a policial algemou ele. Amigo pessoal do Trump. Parece até que ligou na hora o presidente Trump, na hora que ele estava para ser algemado. Estados Unidos não é Brasil, não. Não tem senhor que sabe com quem está falando, não. Se você estiver descumprindo lei, a autoridade ali é o policial. Na verdade, a autoridade é a lei. O policial só cumpre, tá? Então, assim, você acha que um ex-deputado de um país do terceiro mundo vai para os Estados Unidos pedir asilo, ninguém sabe quem é o cara, pode ter certeza que os vizinhos dele, ninguém sabe quem ele é. O Tiger Woods, um cara famosíssimo nos Estados Unidos, onde ele anda, todo mundo adora ele cara, o cara é uma estrela do golfe. O cara foi algemado por uma policial. Você acha que o Ramagem vai ter um atendimento especial pelo Trump? Porque falaram que tinha influência do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e outras pessoas de lá, brasileiros. Então, não. Essa possibilidade não existe. Ele foi liberado porque ele é inocente de acordo com a lei nos Estados Unidos, tá bom? Se ele tivesse tido um problema, por exemplo, foi pego dirigindo alcoolizado, talvez ele estivesse na prisão até agora, ou respondendo em liberdade. Então, não tem isso, sabe com quem tá falando lá? Não existe isso não, tá bom? Então, a gente vai acompanhando o caso, depois eu vou dar uma olhada aqui no site do Homeland Security para ver se tem alguma informação nova para passar para vocês. Agora, não confia muito no que diz a imprensa no Brasil, não, porque toda vez que falam dos Estados Unidos, ou assuntos relacionados com os Estados Unidos, brasileiro, político brasileiro nos Estados Unidos, eles fazem esse show para parecer que é uma notícia mundial. E só se fala aqui no Brasil, lá ninguém nem ouviu falar, não sabe nem quem é Ramagem, tá? Então, muito show para pouco fato, relevância, ou pouco fato relevante, tá bom? E aí eu vou informando vocês, tá? Até a próxima.